Graça e paz de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Então, eu queria falar sobre os que vão resistir, os que vão sobreviver na grande tribulação. Tem uma coisa que é muito presente no meio religioso cristão, que é o entendimento, a linha de raciocínio que o arrebatamento é antes da grande tribulação. Há essa interpretação no meio cristão, no meio religioso, mas será que a Bíblia realmente fala isso? Bom, eu posso mostrar diversas partes pelas escrituras que não. E que, na verdade, eu já fiz um vídeo explicando sobre isso, que não é antes da grande tribulação, eu já mostrei isso. Que o apóstolo Paulo não disse que era antes da grande tribulação. Ele deixou bem claro que não. Mas há esse entendimento no meio cristão evangélico. E por esse entendimento haver no meio cristão evangélico, a maioria das pessoas pensam assim, isso faz com que as pessoas pensem que todo mundo morre na grande tribulação. E por isso, por todo mundo morrer na grande tribulação, tem que haver, antes da grande tribulação, um arrebatamento, para que as pessoas não morram, os servos que estiverem fiéis naqueles dias não morram. Mas será que isso realmente está dito aqui? Será que todo mundo morre na grande tribulação? Não morre não. Quer ver aqui o que diz a palavra? Olha aqui em Isaías, capítulo 24, versículo 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Olha, está falando que a terra, o planeta está contaminada por causa dos moradores. Os moradores que transgridem as leis, eles mudam os mandamentos e quebram a aliança eterna. Então, por causa do pecado, a terra se contaminou por causa do pecado. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens estarão. Olha só, então por causa do pecado, a terra se contaminou. Mas aqui está deixando bem claro que a maldição consome a terra, e que muitos serão queimados, mas poucos homens vão restar. Está dizendo aqui que vai restar homens, e vão ser poucos, mas vão restar. Não é como no entendimento do pré-tribulacionismo que todo mundo morre. Não, aqui está deixando bem claro que vão morrer queimados, mas que não é todos. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão, ou seja, poucos homens vão restar. Eles vão restar. Vai ter sobreviventes da grande tribulação. E aí você pode me dizer, não, isto aí não é da grande tribulação, isso aí não tem nada para o fim. Você pode estar errado. Muito bem. Agora eu vou lá em Isaías 13. Isaías 13, versículo 9. Eis que o dia do Senhor vem, o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, a porem a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Olha só, no outro texto está dizendo que a terra se consome, a maldição consome a terra por causa dos moradores que transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna, ou seja, do pecado. A terra se contaminou por causa do pecado. E aqui está dizendo que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para porem a assolação e destruir os pecadores dela. Ou seja, o que vai ser destruído é os pecadores da terra. Não está dizendo aqui que a terra vai ser totalmente destruída, mas está dizendo que os pecadores vão ser destruídos da terra, porque são eles que contaminam a terra. Mas aqui não está dizendo que todo mundo do planeta vai ser morto na grande tribulação, porque olha, aqui está dizendo do dia do Senhor. Isso aqui está dizendo para o fim, tempo do fim. Nós sabemos isso, o dia do Senhor, tempo do fim. E aqui está deixando bem claro, porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. Olha só, se você for ver em Apocalipse, isso aqui está descrito lá também. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não se fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Olha só, então está dizendo aqui claramente sobre o fim, o tempo do fim, Apocalipse, só que está deixando bem claro aqui que o homem vai ser mais precioso do que o ouro puro. E mais raro do que o ouro fino de Ofir, ou seja, vai ser poucos homens que vão restar, mas vai restar mesmo assim, tá deixando bem claro isso aqui, que vai ter homem que vai ser raro, vai ser como ouro fino de Ofir, raro como ouro fino de Ofir, tá deixando bem claro que homens vão restar. Então, essa teoria do arrebatamento antes da grande tribulação, do pré-tribulacionismo, não está certa pelas escrituras, porque aqui está deixando bem claro que homens restam da grande tribulação, o que o pré-arrebatamento, o pré-tribulacionismo, diz que não. Mas a palavra está deixando bem claro que resta. Então tá, mas aí você pode chegar para mim e perguntar, como é que vão restar? Já que quem não tiver a marca da besta não pode comprar nem vender, como é que eles vão comer? Aí nós chegamos num ponto muito interessante, que é a mulher que foge para o deserto. A resposta para esses questionamentos não está comigo, está na palavra. A palavra diz a verdade, a palavra é a verdade. Então, se você examinar as escrituras, vai estar lá a resposta.
E, inclusive, a resposta para isso, como que as pessoas vão, como que os cristãos vão, alguns cristãos vão sobreviver até o fim, na grande tribulação, está na palavra. E logo no qual livro? Apocalipse. Não tem como contradizer dizer que já foi, isso aí já aconteceu, isso aí é pro passado, sendo que está no livro do Apocalipse. Não tem como contradizer isso. E eu vou mostrar para o livro do Apocalipse que tem sim uma forma, e tem um simbolismo aqui no Apocalipse que claramente retrata aqueles que vão restar até o fim. Isso mesmo, nesse tempo em que não vai poder comprar nem vender se não tiver a marca da besta. Vai ter gente que vai restar até o fim. Como? Muito bem. Abra aí em Apocalipse 12 e você vai ver. Olha, em Apocalipse 12 mostra o seguinte. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher, vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, com dores de parto, e que ele estava com ânsia de dar à luz. Muito bem. Ele viu o sinal no céu. O apóstolo João, quando ele teve a revelação do Apocalipse, ele viu o sinal no céu. No capítulo 12. E ele descreve ali a visão que ele viu. Não está descrevendo aqui os acontecimentos, mas sim a visão. Ele está descrevendo o que ele viu. A mulher, ela tinha 12, tá com a lua debaixo dos pés, vestida de sol e tendo 12 estrelas sobre a sua cabeça. Tá. Primeira pergunta. Quem é essa mulher? Quem que ela está simbolizando? Quem que ela representa aqui? Olha só. Essas expressões, essas coisas, lua, sol e 12 estrelas, isso aí está claramente relacionando 12 estrelas sobre as 12 tribos. É claro isso. Ou você pode relacionar com os 12 apóstolos do Cordeiro, não sei. Mas, independente se você vai relacionar o quê, tem um ponto interessante das Escrituras, é que lá com José, ele tem um sonho, José do Egito, ele tem um sonho que ele vê 11 estrelas, o sol e a lua, se inclinando perante ele. Ou seja, o sol e a lua representavam Jacó e a mãe dele. As 11 estrelas representavam os irmãos dele, os 11 irmãos dele. E ele era o que estava ali, eles estavam como se ele estivesse se ajoelhando perante ele, significando assim que ele é a 12ª estrela. Ou seja, as 12 tribos são as 12 estrelas, o pai de Jacó o pai de José, sendo a luz sol, e a mãe a lua. Muito bem, muito maravilhoso. Então tá, aí você pega esse sonho de José e você encaixa aqui e você entende. Essa mulher aqui está representando Israel. Ali é o povo de Israel. As 12 tribos com o pai e a mãe de José representa o povo de Israel ali naquele tempo. Só tinha eles assim, descendentes de Israel. Afinal, ainda estava no começo ali do povo de Israel. Então, voltei. Então, aí você pode chegar e dizer, eu mostrei aí que tem no Apocalipse 12, tem uma mulher com 12 estrelas, com os vestidos de sol, tendo a lua debaixo dos pés. Eu acabei de mostrar aqui que esses elementos aí, estrela, 12 estrelas, lua, sol, tá lá em Gênesis. E se você relacionar os pontos, você vai entender alguma coisa. Aí essa mulher representa Israel. Você já sabe uma coisa, representa Israel. Só que aí você pode chegar pra mim e dizer, aí, então tá, é Israel. Então é só os judeus. É só os judeus. Essa mulher é só judeu e não tem gentil no meio. Gentil que se converte? Não, não faz parte dessa mulher. Você pode dizer isso aí. Mas, olha, eu vou te explicar uma coisa, não. Sabe por quê? Porque se você for ver lá em 1 Reis 10, 11 e 12, você vai ver ali a divisão do reino de Israel. Porque, olha, era 12 tribos juntas antes. Mas houve um tempo em que houve uma divisão dessas 12 tribos, por causa do pecado de Salomão. Salomão pecou, e aí por causa disso o Senhor rasgou o reino da casa de Davi. Não por completo, ainda ficou uma tribo pro amor de Davi, o servo dele. Mas, por causa desse pecado de Salomão, foi dividido o reino de Israel. Ou seja, as tribos foram divididas. Ficou 10 tribos com Jeroboão, e ficou uma tribo pro amor de Davi, o servo do Senhor. E aí houve essa divisão no reino de Israel. E se você for ver lá, pode dar lá, em 1 Reis, capítulo 10, versículo 11, capítulo 10, 11 e 12. Você vai ver a divisão acontecendo. O que aconteceu, como foi. Se eu explicar aqui vai demorar muito e vai alongar o tempo do vídeo. E muitos não vão ter paciência. Mas você pode ver, houve a divisão no reino de Israel. Ficou casa de Israel e casa de Judá. Você pode ver isso pelas escrituras. Casa de Israel e casa de Judá se dividiu em dois. No entanto, se você for ver lá em 2 Reis, capítulo 17, você vai ver uma coisa. Que essa casa de Israel, que representava 10 tribos, elas foram levadas em cativeiro, a casa de Israel, que representava 10 tribos, foram levadas em cativeiro.
Essas 10 tribos foram levadas em cativeiro, e aí foram levadas lá para a Síria, e por ter ficado lá na Síria, acabaram se misturando e deixaram de ser povo, segundo a carne. Eles deixaram de ser povo. Eles se misturaram com os povos, e agora hoje em dia não tem essas 10 tribos, desapareceram, teoricamente, desapareceram. Mas tem uma coisa, se você for ver nas escrituras, por exemplo, ficou só os judeus, ficou só a casa de Judá, que ficou a tribo de Benjamim, a tribo de Judá, a tribo de Levi, mas as outras se perderam no meio do caminho. As 10 tribos lá se perderam. Se perderam, entendam. Eu quero dizer que elas se misturaram com os povos e deixaram de ser povo. Isso está também na palavra, você pode ver lá em Jeremias 3, eles receberam o libelo de divórcio, em Oséias 1, você pode ver que ali o Senhor está dizendo que ia cessar o reino da casa de Israel. E cessou o reino da casa de Israel. Deixaram de ser povo. Aí, você chega. Agora posso dizer aqui uma coisa. Aqui está dizendo que tem as 12 tribos. E as 10 tribos perdidas? Quem são? Elas estão aqui também. Elas estão inclusas nessa mulher aqui. Era 12 estrelas, não era só duas, representando só os judeus. Era 12. Então logo você entende uma coisa. Se você for ver lá em Oséias, Oséias fala. Oséias, ele tem um casamento simbólico ali com uma mulher de prostituições, e desse casamento simbólico, o primeiro filho que ela tem se chama Jezreel, porque o Senhor disse que ia fazer cessar o reino da casa de Israel, ou seja, Israel ia deixar de ser povo. O primeiro filho representava isso. Depois o segundo filho, Lo-Ruama, representando que o Senhor ia salvar Judá, ou seja, ia se comparecer ainda de Judá, ou seja, Judá ainda ia ser escolhido. Logo, primeiro filho, Jezreel, Israel ia deixar de ser povo. Israel, que eu digo, as 10 tribos, ia deixar de ser povo, aconteceu. Segundo, que o Senhor ia se comparecer de Judá. E terceiro, que é Lo-Ami, representava o vós, um povo que recebeu um vós não sois meu povo, e depois diz, agora se dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Lá diz, se eu ficar citando aqui cada texto, vai alongar e não vai ter gente que vai ter paciência, mas se você for ver lá em Oséias capítulo 1, você vai ver isso. Que vai ter Lo-Ruama e Lo-Ami. Lo-Ami, se você for ver nas cartas do apóstolo Paulo, capítulo, Romanos 9, o Pedro também usa esse texto, naquele lugar onde se dizia, vós não sois meu povo, se dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Ou seja, essas 10 tribos que se perderam, segundo a carne, elas receberam, vós não sois meu povo, receberam a carta de divórcio. Mas, se você for ver, agora, nós representamos essas 10 tribos que se perderam, voltando, restaurando as tribos. Porque o apóstolo Paulo, ele usou esse texto para dizer os gentios, para dizer que os gentios receberam vós, no outro tempo receberam vós não sois meu povo, mas agora receberam vós os filhos do Deus vivo. Ou seja, os gentios puderam ser enxertados por meio dessas 10 tribos aí. Essas 10 tribos se perderam, só que aí os gentios puderam ser enxertados, entrar, para completar essas 12 tribos. Isso aí é o que está na palavra. Hoje em dia você pode pesquisar, você pode ver aí, pode ver nas escrituras. Não tem, essas 10 tribos se perderam no meio do caminho, segundo a carne. Mas nós representamos essas 10 tribos, os gentios que se convertem. Eles representam essas 10 tribos, a casa de Israel. A casa de Israel é a casa de Judá. A casa de Judá, os judeus. A casa de Israel é os gentios que se convertem. Maravilha. E aí você vai entender diversas outras partes, por exemplo, lá em Apocalipse 7, por exemplo, que fala sobre os 144 mil escolhidos, de cada tribo, 12 mil, de cada tribo. Não existe, por exemplo, judeu. Você não vai chamar um judeu da tribo de Manassés, por exemplo. Mas lá tem Manassés. Então, logo, você vai entender uma coisa. Essas 12 tribos lá representam nós, gentios também. Nós estamos enxertados, nós estamos nessa aí. Então, logo, se você entender isso, você vai entender uma coisa. Essa mulher que representa todo Israel. Tanto nós, gentios que somos enxertados por meio da cruz de Cristo, quanto judeus. Judeus e não judeus, ambos o povo de Deus. Muito bem. Então, aqui deixa bem claro. E se você ainda estiver com dúvida quanto a isso, isso aí você pode estar pensando, isso aí não faz muito sentido. Então tá, na Nova Jerusalém tem 12 portas. Para entrar lá, vai ter que entrar pela uma das portas. E cada porta representa uma tribo. Logo, você vai ter que fazer parte de uma das tribos de Israel para entrar lá. Deu para entender agora, né? Deu para esclarecer mais. Muito bem. E essa mulher, se eu ler todo o Apocalipse 12 aqui, vai ficar um pouco longo aí. Só que eu vou explicar. Ele viu essa mulher, que eu já acabei de explicar que é o povo de Deus, o povo de Israel. E tudo Israel, tanto judeus quanto não judeus. E ele viu também o dragão, a antiga serpente. E ele estava perseguindo o povo de Deus. Estava perseguindo porque estava grávida, e aí ela deu à luz um filho. E aí esse filho foi arrebatado para Deus e para o trono, ele rejeitou as nações com vara de ferro.
E depois de algum tempo, aí o dragão, ele vai atrás. Lá, ele vai lá e guerreia no céu com os anjos e tudo. Só que aí ele é derrubado. Quando ele é derrubado na terra, ele vai fazer guerra àquela mulher que deu à luz o varão. Ela vai fazer guerra ao povo de Deus. Só que aí, quando ele vai fazer guerra ao povo de Deus, aí tá escrito aqui que Deus deu asas de águia para que ela voasse ao deserto, ao lugar onde estava preparada para que ela fosse alimentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Muito bem, aí tá maravilhoso explicado. Sabe por quê? Porque ele tá dizendo uma coisa. Essa mulher, que eu já expliquei aqui, é o povo de Deus, o povo de Israel, tanto judeu quanto não judeu. E está dizendo que ele vai ser levado ao deserto para ser sustentado por um tempo, tempos e metade do tempo. Esse um tempo, tempos e metade do tempo representa a grande tribulação. Tá? É bem claro isso. Representa a última metade da última semana de Daniel, lá de Daniel 9. É a grande tribulação. Tem uns 7 anos, a metade da semana pra frente, essa aí é o que ele está falando lá. Um tempo, do tempos e metade de um tempo. Representa os 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio. E essa mulher, quando o diabo cai, ele vai atrás dela. Só que os Deus dá asas de águia. Olha só, asas de águia. Isso aí tem lá em Êxodo. É um termo que está em Êxodo. Em Êxodo diz que e vos levei sobre asas de águia. Deus fala com o povo de Israel que ele tirou eles do Egito e levou com asas de águia. Ou seja, o mesmo termo que está lá em Êxodo está aqui em Apocalipse, deixando bem claro, está fazendo com que nós venhamos a ser induzidos a pensar no Êxodo. Alguma coisa parecida com Êxodo vai acontecer com essa mulher que foge para o deserto. Afinal, ela também está indo para o deserto. E ela está sendo também levada sobre asas de águia. Essa expressão está sendo usada aqui também. Logo, nós somos induzidos a isso. E ela é sustentada, e ela vai ser sustentada por um tempo, tempos e metade do tempo. Então, logo, nesse tempo em que o dragão obriga, por meio do anticristo, que todo mundo que tem que comprar e vender, que quer comprar e vender, que tem que comer, sobreviver no sistema, tenha que ter a marca da besta, esses aqui, os servos de Deus, que tiver nesse tempo, que vão sobreviver, eles vão ter que ir para o deserto para que ser alimentado durante o tempo, tempos e metade do tempo. Eles vão ser alimentados, eles vão ter o que comer. Eles vão fazer o quê? Eles vão estocar alimento antes para fazer alguma coisa? Olha, a palavra diz que Deus vai sustentar eles por um tempo, tempos e metade do tempo. É Deus que vai sustentar a mulher que foge para o deserto. Ela vai ser sustentada por Deus. E tem um lugar preparado que está deixando bem claro isso em Apocalipse 12. Pode ler Apocalipse 12 tudo e vai meditando e vai vendo o que eu estou falando. Essa mulher, ela foge para o deserto. E os termos, vai vendo as conexões, vai vendo as referências, vai levando você para Êxodo. Vê lá em Êxodo 19. Vê lá Deus falando que ele levou o povo de Israel como asas de águia. E aí você vê aqui esse termo sendo usado de novo, deixando bem claro que está fazendo referência com o Êxodo. E essa mulher, ela foge para o deserto e o diabo vai atrás. Só que quando ele ia atrás, ele mandou água como um rio para arrebatar a mulher. A terra abriu a boca e tragou o rio. Rio, olha só, rio. Olha só, água. Em Apocalipse, rio, ou melhor, água, representa povos, nações, multidões e línguas. Ou seja, ele mandou um exército de multidões, nações e línguas para pegar essa mulher. Só que aí a terra abriu a boca e tragou. Olha só, parece com o Êxodo também, quando o povo de Israel passou em seco pelo meio do mar. E aí o exército do faraó foi atrás, só que aí a água tragou o exército do faraó. Uma coisa muito parecida está sendo descrita aqui em Apocalipse, na última semana de Daniel, da grande tribulação. E essa mulher, ela vai ser sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, durante a grande tribulação, na última metade da tribulação, nos últimos 3 anos e meio, ela vai ser sustentada. Nesse tempo em que o dragão vai obrigar a ter a marca da besta para ter que comer e beber. E o dragão não consegue, porque Deus protegeu ela. Porque se você é pré-tribulacionista, como você vai me explicar isso? Eu não entendo de outra forma, a não ser que essa mulher que representa o povo de Deus vai ser levada para um lugar determinado. Eu vou dizer o lugar aqui, eu não sei com certeza. Mas vai ser levado para um lugar determinado, porque o lugar já está preparado para ele ser alimentado durante tempos e metade do tempo, durante a grande tribulação. E ele vai ser alimentado lá, e o diabo não vai conseguir pegar. E você pode ver que aqui em Apocalipse 12 está induzindo nós a pensar em Êxodo. Imagine nos textos que eu posso te mostrar aqui em Isaías. Está levando claramente você para o Êxodo. Sabe por quê? Olha o que em Isaías, por exemplo, em Isaías 43 diz, aqui no versículo 19. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Olha só, um caminho no deserto e rios no ermo. Como é que esse povo vai beber, né? Tá deixando bem claro aqui, rios no ermo. Vão ter rios para beber.
Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos dos avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Águas no deserto vão dar de beber ao povo de Deus. De novo, algo muito parecido com o que aconteceu no Israel, quando eles saíram do povo lá do Egito. Algo parecido. Se eu mostrei pelas escrituras aqui em Apocalipse 12, que está fazendo referência com Êxodo, imagina aqui nesse texto que eu estou falando aqui, que está claramente dizendo que vai correr águas, rios no ermo para o povo beber, uma coisa muito parecida com o que aconteceu lá em Êxodo. Então, diversas outras partes, não só aqui, mas em Isaías 35 fala: e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão. E ali não haverá leão, nem animal feroz subirá ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão. Olha só, os resgatados do Senhor. Olha só, então vai ter aqueles que vão ser resgatados do Senhor, em meio da grande tribulação. Eu não vou precisar ser arrebatado nessa grande tribulação para sobreviver até o fim. Não, aqui está sendo bem claro que os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Mas você ainda pode me dizer, isso aí é para o passado, isso aí já aconteceu. Isso aí é para o judeu. Eu já mostrei que não é só para o judeu, e já mostrei que não é só para o passado, mas eu ainda posso mostrar com outra parte. E diversas outras partes, mas eu vou mostrar com essa para não alongar muito. Em Ezequiel capítulo 20, versículo 34 diz: E vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras das quais andares espalhados, como forte com o braço estendido, e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco cara a cara. Olha só, ali entrarei em juízo convosco cara a cara. Uma coisa que aconteceu lá em Êxodo, não é? Entrei em juízo convosco cara a cara. Como entrei em juízo com vossos pais, no deserto da terra do Egito. Aqui está deixando bem claro, está deixando expresso, assim, está deixando claro que é uma coisa que aconteceu lá no Egito, quando eles saíram do povo de Israel saiu do Egito, vai acontecer parecido com o povo de Israel hoje, que, claro, inclui nós, gentios, que se convertemos a Deus. Então, algo parecido aconteceu lá e algo vai acontecer aqui. E aqui você não pode dizer que já aconteceu, pode ver aí, pesquisa aí na história se já aconteceu isso. Então, logo é para o fim dos tempos. E entrei em juízo convosco como entrei no deserto até do Egito. Assim entrei em juízo convosco, diz o Senhor Jeová. E vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo do concerto. E separarei entre vós os rebeldes, os que prevaricaram contra mim. Na terra das suas peregrinações os tirarei, mas da terra de Israel não voltarão. E sabereis que eu sou o Senhor. Olha só, então, algo parecido com o que aconteceu lá com o povo de Israel lá no Egito, vai acontecer com o povo de Israel, claro, incitando os gentios, no fim dos tempos. Para que eles sejam alimentados durante o tempo, metade do tempo, que eles sobrevivam. Então vão ter sim sobreviventes na grande tribulação. Dá para entender isso, dá para ser mostrado isso pelas escrituras. Tá, mas ainda assim você pode dizer que isso não faz sentido. Mas olha, em Oséias, agora eu vou mostrar em Oséias 12. Oséias 12, o seguinte. Olha, esse vai ser só esse texto que eu vou mostrar, mas que vai evidenciar as coisas. Olha, aqui em Oséias 2, versículo 14, diz o seguinte: Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e ali falarei ao outro. Em Oséias capítulo 2 está escrito: Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Jacó por porta de esperança. E ali cantará como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu a terra do Egito. Olha só! Então aqui está deixando bem claro que está relacionando com o povo saindo da terra do Egito com o povo do fim dos tempos também que vão sobreviver. Tá tendo uma clara revelação aqui sobre isso, que algo parecido vai acontecer, algo muito parecido. E não só nessas partes, eu poderia mostrar com outras diversas partes, Isaías 11, Isaías 35, Isaías 43, Isaías... diversas outras partes, Isaías 51, Isaías 51, tem partes que fala. Então não ignore isso, examine a palavra, examine esses textos que eu estou falando, veja por você mesmo, não deixe só, não se deixe só ouvir por mim mesmo, vai ler as escrituras, vai, se você vai ver a verdade. Você vai ver o que eu estou falando aqui, se é ou não é assim. Porque olha aqui o que em Isaías 52 fala. Versículo 9, 52, 9. Desperta, desperta, veste de força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e feriu o dragão?
Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? O que fez o caminho no fundo do mar, para que passassem os remidos? Olha, ele está dizendo aqui que o Senhor fez um caminho no meio do mar para que passassem os remidos. Está fazendo, de novo, referência com o que aconteceu lá no Egito. E continua. Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão assim ao com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e a tristeza e o gemido fugirão. Olha só, claramente. Então, isso aqui você não pode dizer que já aconteceu. Mas eu vos digo, vai acontecer. A palavra vai se cumprir. Vai se cumprir, pode ter toda certeza. E no fim dos tempos. E a mulher vai sobreviver até o fim, afinal ela vai ser sustentada por Deus, não é? Até o fim dos tempos. O dragão vai tentar ir atrás dela, mas não vai conseguir. Lá em Oséias 2, versículo 4, vocês viram que está dizendo, não sei se no 14, é 2,14 ou 2,15, que fala que vai cantar como nos dias em que subiram da terra do Egito. Isso Moisés cantou quando saiu da terra do Egito. Ele fez um cântico, se você for ver lá, vai lá ver em Êxodo 15, o cântico de Moisés. Moisés cantou quando subiu da terra do Egito. E se você for ver lá em Apocalipse 15, você vai ver que os resgatados do Senhor, os que venceram a marca da besta, eles vão cantar o cântico de Moisés. Está claramente fazendo relação uma coisa com a outra. Porque aqui está dizendo lá em Oséias 2,14, que o povo de Israel vai cantar como nos dias em que subiu da terra do Egito. Se você for ver lá em Êxodo, nos dias em que ele subiu da terra do Egito, Moisés cantou um cântico. Se você for ver lá em Apocalipse 15, você vai ver que os que vencerem a marca da besta, eles também vão cantar um cântico. Eles estão lá cantando um cântico. E o cântico de quem? Moisés e do Cordeiro. Então, claro, isso aí está relacionando. Examine as escrituras e vocês vão ver a verdade, vão conhecer a verdade. A verdade é Cristo. E examine as escrituras, como Cristo disse, examinar as escrituras porque cuidado de ter nela a vida eterna. Então, cuidado com pré-tribulacionismo, cuidado com esse tipo de coisa que, pelas escrituras, dá para ver que não está certo. E examine as escrituras, conheçam a verdade pelas escrituras. E agora você pode me perguntar, e onde é que vai ser esse deserto? Olha, eu não tenho certeza, mas sabe de uma coisa, quando tiver mais, vai examinar as escrituras, vai ver se tem uma parte falando isso, o lugar exatamente. Mas se não tiver falando no lugar, se tiver para ser revelado no tempo, deixa para ser revelado no tempo, vai ser divinamente avisado, como foi com José, como foi com várias outras pessoas, vai ser avisado. Então saibam, a volta de Cristo está próxima. Arrependam-se, creiam no Evangelho, leiam a palavra, leiam as Sagradas Escrituras e tentem entender, porque estamos sempre de paz, pelo menos para nós aqui no país em que nos encontramos, mas a volta de Cristo está próxima e os acontecimentos estão prestes a acontecer. Por isso, examine as Escrituras para que você não venha se perder nesse tanto de ideologia própria. O pré-tribulacionismo diz que você não vai passar pela grande tribulação. Você pode ver pelas Escrituras que vai sim passar pela grande tribulação. E se você vai passar pela grande tribulação, então vai mudar sim, se você pensa ou não assim. Você não pode dizer que, eu sou pré-tribulacionista e caso eu tenha que ficar para a grande tribulação, caso não seja pré-tribulacionismo, eu posso mudar de ideia. Mas, por exemplo, se você é pré-tribulacionista, você não vai entender isso que eu estou falando aqui, da mulher que foge pro deserto. E se você não entende isso, talvez você não creia. Se quando chegar o tempo, alguém chegar e dizer, olha, bora lá, foi me revelado tal coisa e tal coisa. Porque você vai estar preocupado demais, pensando, olha só, eu fiquei na grande tribulação. Então tome cuidado com essas teorias, com esses entendimentos. E procurem na palavra a verdade. Examinem. Temos que examinar as escrituras, que vocês vão conhecer a verdade. Peçam sabedoria, com fé, e receberão, segundo a vontade de Deus. Essa foi a palavra, irmãos. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.